primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. No versículo 5 diz: Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Meus amados, como é tremendo quando Deus desperta uma nação, quando Deus desperta quem está na liderança de uma nação. Como é tremendo quando Deus começa a nos despertar individualmente, quando Deus começa a despertar uma coletividade. O despertamento, ele precede o avivamento. Despertamento quer dizer acordar aquele que está dormindo. O avivamento significa avivar aquilo que está morto. Deus, nesses últimos dias, através dos acontecimentos que nós estamos passando, Deus está utilizando para despertar a igreja e para despertar o seu povo. Em 2013, quando nós começamos a ser despertados por Deus para interceder pela nação brasileira, Deus não somente nos despertou, mas através da nossa oração, Deus levanta uma multidão no mês de junho de 2013 para clamar no Brasil contra a corrupção. É isso que acontece quando existe um despertamento sobrenatural de Deus. Eu creio que esta lição é uma lição profética para a igreja nesse tempo de crise que nós estamos passando. E eu vejo que, assim como aconteceu, Deus, ele chama 150 anos antes, ele chama Ciro pelo nome, quando ainda ele nem existia, e chama Ciro de meu ungido. E esse homem, Deus já tinha previsto que ele iria edificar Jerusalém. O mais interessante é que na lição anterior nós vimos Daniel orando, Daniel intercedendo, porque o tempo de edificar Jerusalém já estava passando. E o interessante é que Deus, ele já tinha levantado Ciro. Ciro já era o governante do reinado da Pérsia. E aí Deus faz algo que homem nenhum pode fazer, mas que a oração provoca isso. E eu creio que já estava no calendário de Deus, já estava na mente de Deus proceder dessa maneira. Mas quando Deus tem algo a fazer, ele desperta os seus profetas, desperta os seus atalaias, desperta a sua igreja para orar. E foi assim que acontece, que Deus desperta o espírito de Ciro para voltar a edificar Jerusalém.
E uma coisa me chama a atenção, é que mesmo com toda aquela preparação de Ciro, o povo, as próprias pessoas, os sacerdotes daquela época, não estavam conectados, não estavam alinhados profeticamente com uma visão. E foi aí que Deus começa a despertar. Lá no versículo 5 diz assim: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aquele cujo espírito Deus despertou. A minha oração hoje é para um despertamento de Deus. Um despertamento de Deus na sua igreja, um despertamento de Deus na liderança da igreja, um despertamento que já acontece, um despertamento político no Brasil. E eu creio que esse despertamento político, e agora Deus despertando a sua igreja para orar, para clamar, ela vai anteceder um grande avivamento espiritual na nossa nação. Porque um avivamento ele precede, ou melhor, ele procede um despertamento. E é assim que creio que Deus quer fazer a nossa nação. É preciso que nós entendamos agora os acontecimentos, toda essa pandemia que nós estamos passando, essa crise institucional e política na nação brasileira. Deus está despertando pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo para interceder. E a nossa oração hoje é para que o Espírito Santo que despertou o coração dessas pessoas possa despertar a igreja dele neste momento para a oração, para se voltar para Deus, para nós voltarmos para os princípios da palavra de Deus. Nós estamos num tempo em que chegou a crise que estamos avizinhando, estamos vendo no mundo inteiro e no Brasil, mas muitas pessoas estão desincronizadas. Muitos pregadores não estão percebendo o que está acontecendo. E simplesmente nós estamos citando chavões, repetindo o que os outros falam, mas sem entender a dimensão daquilo que Deus está falando conosco através dessa crise epidêmica. E Deus não está falando através somente da epidemia. Deus está falando com o mundo, falando principalmente com a igreja, através da crise de gafanhotos que nós vimos esses dias e outras catástrofes que estão acontecendo na nossa nação. É tempo da gente despertar. Nós não podemos ficar como as 10 virgens que estavam dormindo na hora em que o noivo chegou. Nós não podemos ficar mais dormindo no momento em que o inimigo está tentando semear o joio no meio da sociedade, no meio da educação. Nós temos que receber o despertamento de Deus, porque nós já estamos na última hora. Quantos crentes que estão trancados dentro das suas masmorras espirituais, porque eles não entenderam o momento de Deus e criticam aqueles a quem Deus tem levantado com uma voz profética para a nossa nação. Meus amados, é hora de despertarmos do sono. Um certo capitão que conduzia uma expedição rumo ao Himalaia, ele conta na sua narrativa que um certo momento ele orientou a um dos seus comandados para levar consigo, para estar ali e espetar todas as pessoas, os seus comandados que estavam tentando dormir naquele lugar muito frio. E perguntaram para ele por que ele fazia daquela maneira. Ele disse: se eu deixar que eles durmam, eles vão dormir para sempre.
porque a hipotermia vai tomar conta deles. A queda de temperatura até que a pessoa entre realmente no estado de coma profundo e não acorde mais. Hoje Deus está usando situações para espetar a sua igreja, para despertar a sua igreja. Acorda, igreja. Acorda, pastores. Nós precisamos cumprir com a missão de Deus para um tempo como esse. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Quando nós olhamos aqui essa narrativa, nós observamos que o povo não se preocupava mais com as coisas de Deus. Eles estavam tão preocupados em ganhar dinheiro, eles estavam tão preocupados com a sua vida material, e estavam esquecendo da sua missão, estavam esquecendo do projeto de Deus, que era a casa do Senhor, que o resultado veio o profeta Ageu e disse: olha, vocês olharam para muito, mas colheram pouco. Vocês levaram dinheiro para suas casas, mas levaram um dinheiro no saco furado. É hora de vocês despertarem. É hora de vocês se preocuparem com a reconstrução da casa do Senhor. E o Senhor vai abrir os céus e derramar sobre vós uma bênção sem medidas. Deus está nos despertando para uma tarefa principal, que é chamado a evangelização. Quantas pessoas estão indo para o inferno nesta pandemia e nós estamos preocupados muitas vezes com as nossas lives que não representam. Nós temos uma mensagem que estamos colocando nesses momentos de pandemia que não representa aquilo que Deus está querendo falar com as pessoas à nossa volta. E Deus está chamando todos nós ao despertamento, ao arrependimento. Meus amados, acordem, que o Espírito Santo de Deus possa despertar você desse sono.